Pai do Senhor, amadas irmãs, Deus abençoe a todas, palavra do Senhor para a meditação, né? Para a nossa meditação, dia de hoje, Lucas 5:5, diz: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja Deus. Palavra conhecida, né? Nos fala sobre a pesca maravilhosa. Aqui está Pedro chegando de uma noite exaustiva, né? Cansado, quem sabe pela peleja de tentar pescar e não ter conseguido, né? Não teve resultado algum na sua pescaria, ali no seu trabalho. E a palavra vai dizer, foi a noite inteira, né? Agora está Pedro retornando de mãos vazias, pois a sua pesca foi um fracasso total. Mas chega Jesus, louvado seja Deus, e entra no barco de Pedro. E aí Jesus agora assume o controle da situação. E isso mostra que Cristo não deseja apenas nos abençoar à distância, mas Jesus quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Jesus entra naquele barco e muda a história, e muda o cenário, e muda tudo aquilo, toda a frustração, cansaço, a qual Pedro estava enfrentando no final daquela daquele trabalho, né? O Senhor está mudando, porque o Senhor dá uma ordem para Pedro. E a palavra para Pedro é: lança, volta ao mar, né? E lança a tua rede. Mas como voltar se eles já tinham ido, já tinham tentado a noite toda e não havia conseguido resultado algum? Como voltar para tentar algo que eles já haviam feito de tudo e não havia tido nenhum sucesso? Mas Pedro ouve a voz do Senhor e obedece. Louvado seja Deus. Obediência gera milagre. E ele ouviu a ordem que foi: volta ao mar e lança a rede. E ele fala assim: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Foi essa atitude de Pedro, esse gesto de Pedro, essa voz, né? Essa palavra que Pedro deu ao Senhor gerou o seu milagre. Ou seja, a obediência em ouvir a voz de Deus e obedecer teve resultados positivos, grandiosos e maravilhosos para a vida de Pedro e de todos os pescadores ao seu redor. Amados, a obediência ela tem que estar ligada intimamente com a vida do cristão. Não adianta dizermos que servimos a Deus, que adoramos a Deus, que amamos a Deus, mas se não obedecermos a sua voz, a sua orientação, né, a sua palavra de comando, tudo que fizermos é em vão, queridos. Tudo que fizermos não teremos êxitos, nem seremos aprovados pelo Senhor. Porque o que fizermos, faremos segundo o nosso querer, a nossa vontade, as nossas próprias convicções, mas quando fazemos segundo a vontade de Deus, obediente à palavra de Deus, nós vamos entender e vamos ver que o Senhor operará maravilhas em nossas vidas. Então, tenhamos cuidado, né? Somos servos e o servo ouve a voz do seu Senhor e obedece. O servo ouve a voz do Senhor e faz o que o Senhor lhe ordena. Que não sejamos rebeldes à voz do Senhor,
mas que venhamos obedecer. Saul, por causa da sua desobediência, toda a sua casa teve um fim catastrófico, né? E por final ele perde o seu trono e perde a sua vida por causa da desobediência à voz do Senhor. Mas Davi, por causa da sua obediência, Davi ocupa o trono, né? Que outrora era Saul que governava. Davi é ricamente abençoado por Deus em todas as áreas por causa da sua obediência, né? Que Deus, assim, em Cristo Jesus, nos ajude a sermos obedientes à palavra do nosso Deus. Palavra de nosso Deus, ela precisa ser obedecida, não ser questionada, nem ser deixada de lado. Louvado seja Deus. Glória seja o nome do Senhor. Aquela palavra que Deus dá a Pedro, é, aquilo ali contrariava toda a lógica. Não tinha lógica voltar para o ponto de partida, onde já havia sido decretado uma derrota, um fracasso. Mas, mesmo assim, Pedro escolhe obedecer, né? Não porque ele entendia de coisa alguma do que Jesus estava falando, mas porque ele preferiu confiar em Jesus. Louvado seja Deus. Mestre, esforçamos, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, mas porque és tu que está dizendo, Senhor, eu vou lançar essas redes. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando Pedro faz isso, o milagre acontece. No momento que Pedro obedece, o milagre acontece de forma extraordinária. Que nós venhamos obedecer a palavra de Jesus, aquilo que ele tem te orientado, ordenado a fazer, faça, porque ele vai retribuir em dobro, ele fará muito mais na tua vida por causa da tua obediência. Louvado seja Deus. Deus, ele honra a obediência sincera. O Senhor, ele honra aqueles que lhe obedecem, né? E ele transforma essas atitudes simples em grandes testemunhos. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, que nós façamos como Pedro. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou fazer. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou falar. Sobre a tua palavra, Senhor, eu retornarei. E sobre a palavra do Senhor haverá abundante milagre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.